Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje eu vou te explicar a linha do tempo da Grécia Antiga. Ué, hoje não vai vir com aquele papo de 5 atos, 5 dicas, mudou? Calma, Palomino, fique você sabendo que a Grécia Antiga tem 5 períodos. E nessa aula eu não pretendo explicar detalhadamente os períodos. Quero que você a tenha mais como um guia da ordem cronológica, do que aconteceu, né? São mais de 2000 anos de história, então aqui vai vir bem a calhar para você. Antes de explicar o primeiro período, tenha em mente que todas as épocas da Grécia Antiga são antes de Cristo. Então eu vou falar o ano já direto, só o número, e você já fica sabendo que é antes de Cristo, ok? Então vamos lá. O primeiro período é o pré-homérico. Ele vai de 3000 até 1100, aproximadamente. Nele nós encontramos duas civilizações principais. A primeira é a civilização minoica, que é baseada na ilha de Creta. Esse nome minoica vem do mais famoso rei deles, o rei Minos. Esse povo era baseado no comércio marítimo, muito parecido com os fenícios. Só que lá para 1500 ocorreu uma erupção num vulcão numa ilha próxima a Creta e aí danou-se. A civilização micênica foi lá em pouco tempo e conseguiu dominá-los. Civilização micênica é o outro povo grego aí pré-homérico. Ela durou de 1600 até 1100. Esse povo era bem militarista e por esse motivo eles conseguiram até invadir e dominar lá a ilha de Creta. Então o que aconteceu com eles? Quando chega em 1100, nós temos aí o início da Idade do Ferro em algumas regiões. Então vários pequenos povos migram para as grandes civilizações e causam grandes danos a elas. Foi o que aconteceu lá na Grécia. Os dórios invadiram e destruíram lá a civilização micênica. E aí nós temos o segundo período, chamado de Homérico. Este período vai de 1100 até 776. Nele também é chamado de Idade das Trevas da Grécia, porque houve a diáspora grega, que é quando a população lá local migrou para outros locais ou passou fome, porque a invasão dórica foi realmente violenta. Os dóricos, apesar de estarem na Idade do Ferro, não tinham sequer a escrita. Este período também marca uma decadência cultural da Grécia. A escrita que era usada lá no pré-homérico é perdida, nós temos poucas fontes escritas sobre esse período e um acontecimento digno de nota seria a fundação de Esparta pelos dórios, lá pelo ano 900. Nesse período, as pessoas que remanescem na Grécia vão se juntando em grupos familiares, que nós conhecemos como gens ou genos. Esses grupos familiares vão se expandindo aos poucos, até que lá para o ano 800 começa a ocorrer um renascimento da Grécia, que também é marcado pelos dois livros atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisseia. Inclusive esses livros reverberam de maneira tão intensa pela história que o próprio período é chamado de período homérico. Essa organização em gens, ou clãs familiares, vai dar uma certa estabilidade para a região e a população vai aumentando, até o ponto em que não há mais comida para todos lá na Grécia, eles começam a se expandir até a ilha da Sicília, lá na Itália, até a Península Ibérica, até umas ilhas lá do Mar Egeu, e isso vai levar até a segunda diáspora grega, que também marca o que a gente vai agora conhecer como o terceiro período, o Arcaico. O período arcaico vai de 776 até 480. Pera aí, professor Felipe Aron, até agora você falou uns números mó redondinhos, 1100, 1600. Pra que você vem com essa de 776? O que aconteceu nesse ano? O ano de 776 marca o início dos Jogos Olímpicos na Grécia. Já estão se formando as cidades-estado, ou polis. O florescimento da cultura e da economia grega também é potencializado nessa época, porque agora a Grécia possui um alfabeto, que é inspirado no fenício, mas que tem as suas características próprias. Esse alfabeto data de mais ou menos lá pelo ano 800. Fatos importantes desse período, por exemplo, são a implantação da democracia em Atenas, em 508, pelas reformas de Clístenes. Eu nem falei da fundação de Atenas, você percebeu? Falei da de Esparta lá atrás. É porque Atenas ainda é um mistério para os pesquisadores. O nome de Atenas é mencionado há milênios, então ninguém sabe exatamente quando ela foi fundada. A democracia em Atenas dura de 508 até 322, quando Atenas já está sob o domínio macedônio.
ela tem algumas interrupções, mas de um modo geral ela é estável. Também não podemos deixar de mencionar as guerras médicas, isto é, a dos gregos contra os persas, que ocorre aí entre 490 e 479. O final destas guerras marca o auge da Grécia Antiga. E aí nós chegamos no período clássico. Esta é a época em que os gregos botaram os persas para correr, e aí nós temos o auge de Atenas. Por isso essa época contém também o século de Péricles, que é considerado o esplendor de Atenas, normalmente colocado aí entre 439 e 338. Porém, seria muito injusto falar que todo esse período foi o auge de Atenas. Atenas, durante o período clássico, criou a Liga de Delos, onde ela se tornou a grande potência econômica e militar da Grécia. Verdade. Porém, Esparta funda a Liga do Peloponeso e nós temos aí entre 431 e 404 a Guerra do Peloponeso. E quem sai vencedor? Esparta. Mas esse é um período de esplendor cultural para os atenienses. É quando viveram os três filósofos mais famosos de Atenas: Sócrates, Platão, Aristóteles, que viveu até 322, já atravessando o período clássico. Sabe por quê? Porque em 338 ele acaba. Nos anos anteriores, as cidades gregas vinham de várias guerras entre elas, e aí elas se enfraqueceram, dando espaço para o pequeno Império Macedônico as dominar. E aí nós temos o início do período helênico, que vai de 338 até 146. Este período helênico tem como grande momento aí o reinado de Alexandre o Grande, de 336 até 323. Daí os seus sucessores brigam entre si, nós temos um período extremamente cheio de guerras, até 146, quando os romanos vão lá e dominam tudo. E encerra a nossa videoaula. Então é isso aí, pessoal. Aguardem por mais videoaulas sobre Grécia Antiga. Eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no meu canal. Se você gostou, dê um like no meu vídeo. Curta a nossa página lá no Facebook. Então é isso aí, meus amigos, e falou!